Olá pessoal, meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal e psicólogo humano. O tema hoje está muito bom, que vamos abordar sobre reflexos inatos. O que seriam os reflexos inatos? Do que uma resposta que o corpo dá em relação ao ambiente. Um dos grandes nomes da psicologia que em todo momento é abordado é o nosso Ivan Pavlov. Esse médico fisiologista, ele, diante dos experimentos dele, ele conseguiu perceber que um cão dava uma resposta frente a um estímulo. Nós psicólogos não usamos esse termo estímulo e resposta para se direcionar ou para mencionar os reflexos inatos. Esse tipo de fenômeno, nós classificamos ele como uma interação do meio com o organismo. Isso é o reflexo inato. Diferente de pessoas que não são do meio da psicologia, costumam ter uma outra visão sobre os reflexos. Eu vou dar um exemplo aqui bem categórico, bem clássico, que eu acredito que todos nós que somos um bom brasileiros e gostamos de futebol sabemos. É quando dizemos que aquele goleiro teve um reflexo sensacional. Na verdade, o que esse goleiro teve não foi um reflexo, ele teve uma resposta rápida frente a um estímulo, que para ser reflexo é o que eu acabei de mencionar. Tratando ainda dos reflexos inatos, podemos mencionar alguns tipos de reflexo, tais como quando um médico ele pressiona ou dá o toque no martelo no joelho, que o músculo da coxa se contrai, o reflexo do chute. Esse é um reflexo inato. O reflexo inato, todas as espécies animais têm esse tipo de reflexo. Outro tipo de reflexo bastante didático para nós trazermos aqui para o nosso vídeo é a contração da pupila, o que nós chamamos de miose. O que quer dizer isso? É quando um feixe de luz incide sobre a pupila e essa pupila se contrai, fazendo a miose e diminuindo a circunferência dessa pupila. Qualquer animal pode e tem esse tipo de reflexo. Um tipo de reflexo também muito comum é a sucção do bebê ao ter contato com da sua mãe. Quando essa mama tem contato com a boca do bebê, ele vai desenvolver o reflexo sucção. Isso é muito legal porque aqui durante o vídeo eu vou mostrar um dos reflexos da deglutição com uma calopsita, ou melhor, com 3 calopsitas que eu chamo de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Mas antes de nós mostrarmos esse tipo de reflexo dessas 3 calopsitas, Huguinho, Zezinho e Luizinho, vamos trazer aqui para o nosso vídeo, para nossos inscritos aqui do canal, a grande experiência que ocorreu com Pavlov e o seu cão. Como se deu essa questão, esse experimento de Pavlov, que foi o boom para toda a pesquisa dentro do behaviorismo e também que levou muitos teóricos a estar estudando essas questões dos reflexos inatos. O Pavlov fazia um experimento com um dos seus cães no laboratório para avaliar a dissecação, ou seja, ele estava dessecando esse animal para fazer determinados tipos de experiência. Foi aí que Pavlov veio perceber que esse cão ele salivava ao entrar o tratador para alimentar ele. No primeiro momento, Pavlov pensou que era a roupa branca desse tratador que estimulava esse tipo de reflexo. Depois de muitas pesquisas e depois de muitas observações. Mas bem, Pavlov começou a perceber que era o ato da alimentação, que quando chegava com a alimentação, que esses cães salivavam. Foi aí que Pavlov começou a fazer o grande experimento que até hoje é citado aqui dentro do nosso meio, que são os reflexos incondicionados e o reflexo condicionado. Como nós podemos explicar isso aqui no vídeo? Os reflexos incondicionados é quando Pavlov apresenta ao seu cão um pedaço de bife e esse animal dá essa resposta salivando. Então nós temos o bife como reflexo estímulo incondicionado
e o salivar como resposta incondicionada. Lembrando que eu falei antes no vídeo aqui, que isso para os psicólogos não é visto dessa forma, que é a interação do meio com o que o organismo vai apresentar de resposta junto desse fenômeno. Bom, e o que seria o estímulo condicionado e o reflexo condicionado? É quando Pavlov pega um dos seus sinos e balança, ou mesmo acende uma lâmpada, e esse animal saliva, isso nós estamos frente a um estímulo condicionado e uma resposta condicionado. Mas como foi que Pavlov chegou a essa conclusão? Aí é que vem o tal do pareamento desses estímulos. Pavlov pareou o pedaço de bife junto com a sineta ou uma lâmpada, o que se nós vemos mais aqui dentro da literatura e dentro aqui do YouTube, entre outros apresentadores da psicologia, é o sino. Então vamos ficar dentro do sino. Pavlov apresenta o bife, toca a sineta pareado e a resposta desse animal vai ser o salivar. Quando essa manobra Pavlov começa a fazer constantemente, esse animal não precisa ser mais apresentado o bife, basta só tocar a sineta que esse animal vai salivar. Aí nós temos o quê? Um estímulo condicionado e uma resposta condicionada. Como é que nós entendemos como é que funciona o condicionamento clássico, o qual Ivan Pavlov nos trouxe? Foi quando Pavlov apresenta um bife ao organismo, no caso o cão, e esse cão saliva. E aí ele pareia esse bife com um sino, uma lâmpada, e esse animal saliva. Com o decorrer de alguns dias, ele retira o bife, acende a luz ou toca o sino e o animal saliva. Agora vamos nominar esses fenômenos, né? O apresentado bife para o cão se chama o bife de um estímulo incondicionado e a salivação uma resposta incondicionada. É uma resposta eliciada, que faz parte do condicionamento clássico. Ao parearmos o sino ou a lâmpada com o bife e o cão nos dá uma resposta, esse tipo de estímulo é um estímulo incondicionado pareado com estímulo neutro, que no caso o estímulo neutro é a lâmpada ou sino, que vai gerar uma resposta incondicionada também. Agora, quando nós retiramos o bife e que tocamos o sino ou acendemos a luz, que esse cão ou esse organismo nos dá uma resposta de salivação ou uma outra qualquer, se diz que esse estímulo é um estímulo condicionado e o ato de salivar é uma resposta condicionada. É aí que Pavlov começa a entender que ele consegue controlar, modificar comportamentos. Aí o behaviorismo segue sendo estudado por diversos teóricos. É simples de explicar quando nós fazemos o nosso exemplo básico para aquilo que Pavlov mostrou. Agora nós vamos ver na prática. Aqui vai ser apresentado um único tipo de estímulo, que chegou a hora de eu alimentar o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, que são as calopsitas que eu falei no início do vídeo. É bem legal nós observarmos que esses animais, mesmo sem ser condicionado, esses animais vão ter esse tipo de reflexo. Ao eu colocar a ponta da seringa, é uma seringa de alimentação, no bico das aves, elas vão acionar o chamado a deglutição, começando pelo tremular da língua, que dentro dos psitacídeos é a forma de iniciar a deglutição. Esse foi a base de experimentos que Pavlov fez lá há mais de 100 anos atrás, e hoje estamos presenciando agora aqui no canal do YouTube do Dr. Z, Adestramento e Comportamento. Eu peço a todos vocês que acompanhem o vídeo até o final e peço que dê o like, compartilhe e assine o sininho para ajudar nós a trazer novos vídeos com excelente conteúdo aqui, e principalmente que nós estamos agora na série do behaviorismo. Toda segunda-feira
temos fenômeno novo do behaviorismo para estar trazendo para vocês. Vamos direto agora ao reflexo. Então, pessoal, estamos agora aqui com o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Essas 3 calopsitas, elas vão nos ajudar a entender um pouco sobre os reflexos da deglutição. Outra coisa, como é que eu sei que esses 3 calopsitas são machos? Através da sexagem, através do DNA, do código do DNA, nós podemos saber se esses 3 calopsitas são machos ou fêmeas. Mas aqui se trata de 3 machos. Eu vou usar aqui essa caixa como um auxílio e vamos começar a alimentar essas 3 calopsitas. Observe que quando eu coloco, ó, isso. Ó, como o biquinho já abre, ó. Biquinho. Então, esse reflexo é inato, chamado dos reflexos inatos. Aí eu me aproximar, ó, como ele penetra. E ali eu faço a ingestão do conteúdo. Isso tem que ser feito de forma bem tranquila, que é para não fazer a falsa via. O que é a falsa via? É sair do esôfago e ir para a traqueia. Eu posso até passar a mãozinha aqui para ativar o reflexo, ó. Esse reflexo da deglutição. E aqui eu faço a alimentação. Eu sempre peço que não faça colocação muito brusca para não pegar a falsa via. Passa a mãozinha, ó. Viu o reflexo, ó, ativou, ele entrou, aí eu vou colocando. Aqui é o reflexo da deglutição que está acontecendo. Olha como é tranquilo fazer a alimentação de uma calopsita. Eu ensinei ela a fazer isso? Não, é um comportamento inato, ou seja, o reflexo inato. Nunca eu forçando, porque isso ele vai fazer a falsa via. Essa aqui é uma dica para vocês que criam calopsita, que é um reflexo inato que o canal do Dr. Z traz aqui para vocês. Até os próximos vídeos e até lá!